Bom dia, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bem, todos se cuidando e que tenham aproveitado o final de semana dentro de casa com muita responsabilidade. Vamos lá. Hoje nossa aula de matemática se dará início na página 80, em que nós vamos estudar os sistemas de equações lineares de primeiro grau. Então, aqui, se vocês perceberem, equações, né, está no plural, então nós vamos trabalhar com duas ou mais equações. Eu vou explicar rapidamente o que passa na apostila, o exemplo. Vou fazer alguns exemplos extras com vocês dos próximos exercícios e deixarei o resto como tarefa, tá? Para me entregar no privado até sexta-feira, tá? Nosso prazo, então, é até sexta-feira, ok? Então, vamos lá. Aqui na página 80 traz um exemplo assim. O senhor José possui um pequeno estacionamento. A lotação máxima do estacionamento é de 30 veículos, dentre carros e motos. Então, em matemática, pessoal, a gente tem que anotar todas as informações. Então, aqui, ó, primeira informação importante é que eu tenho 30 veículos, que são carros e motos. Ele até agora não distinguiu quantos de cada, ok? Próxima informação. Totalizando 84 pneus. Então, a gente sabe que possui 84 pneus num total. Qual a quantidade de carros e de motos que cabem no estacionamento de seu José? Então, a primeira informação que ele nos dá é a quantidade de veículos. Depois é a quantidade de pneus. Ficou claro isso? Então, vamos lá. Eu sei quantos carros tem? Eu sei quantas motos tem? Não sei. Então, eu vou representar a quantidade de carros e motos por letras, que são as variáveis, as incógnitas que a gente já está trabalhando. Vou passar, então, vou representar o carro como C e o M como moto, ok? Então, olha lá. Carro vai ser representado pela letra C, e moto pela letra M. Então, olha lá. Carro mais moto é igual a 30 veículos. Ficou claro isso? E ele fala que a quantidade de pneus é 84. Aqui tem uma sacada, tá? Vocês têm que prestar atenção nessa informação. Por quê? Eu posso levar em consideração a mesma quantidade de pneus, tanto para carro quanto para moto? Não. Por quê? Porque moto tem quantos pneus? 2. E carro, 4. Então, eu tenho que colocar aqui que o carro, eu tenho 4 vezes carro, mais 2 vezes moto, que é M, é igual a 84. Ah, professora, por que vezes? Simples. Se eu tiver um carro, é 4 vezes 1. Quantos pneus terá esse veículo? 4. Se eu tiver 10 carros, 4 pneus vezes 10 carros me dá 40, tá? Por isso que é vezes. A moto é a mesma coisa. Se eu tenho 2 motos, quantos pneus eu tenho no total? 4. Se eu tenho 7 motos, 14. Entendeu? Então, essas duas equações aqui, estão vendo? Elas estão dentro do mesmo probleminha. Logo, a gente coloca uma chave assim, ó. Isso daqui é um sistema. Tá vendo? Que eu falei lá no início da aula que será o quê? São equações, que está no plural, então a gente vai trabalhar aqui com duas ou mais equações. É justamente isso daqui que eu me referi. Então, qual que é o nosso sistema? C mais M igual a 30, 4C mais 2M igual a 84. Este é o exemplo que o caderno do aluno, da página 80, nos mostra. Só que antes da gente aprender a montar esses sistemas, a gente tem que lembrar como que eu vou usar as 4 operações com as variáveis. Então, olha lá, no exercício 1 da página 80. Utilizando o significado de soma, subtração e multiplicação e divisão com operações que envolvem a incógnita, efetue as operações. Olha lá. Letra A. Y mais Y.
Quantos y eu tenho aqui no total? 2. Então, é 2y. Se eu tivesse 10y menos 3y, olha lá. Eu tenho 10y menos 3y. O que eu faço? Copio a letra e vou fazer a continha aqui em que os números estão. Então, 10 menos 3, 7. Entenderam? A soma, tanto a soma quanto a subtração, o que a gente pode lembrar para facilitar a conta? Isso só em soma e subtração. Eu sempre copio a letra, lembrando que elas têm que ser iguais. E o número que está na frente, eu vou somar ou subtrair. No caso aqui, eu não tenho nada, significa que eu tenho 1. Então, 1 mais 1, 2. Aqui, ó, copiei a letra, 10 menos 3, 7. Certo? E se eu tivesse assim, 10y mais 7x mais 3y. Olha lá, o x aqui é diferente, não é? Então, eu não posso somar ele. Eu vou juntar em montinhos de semelhantes. Então, y com y, x com x. Então, neste caso, é 10y mais 3y, 13y. O 7x tem alguém aqui para juntar? Não tem. Então, eu posso copiar, ok? Então, é assim que funciona. Já na multiplicação e divisão, vou dar o exemplo da H, tá? Do exercício 1, da página 81, agora. Ele fala 16n ao cubo dividido por 4n ao quadrado. O que eu vou fazer? Pega os números sozinhos primeiro. 16 dividido por 4, 4. Aqui, ó, é regra de potência. Isso aqui vocês já viram. Quando eu tenho potência de bases iguais, ou seja, a parte de baixo aqui é igual, e o expoente aqui, no caso, está dividindo, eu vou subtrair o expoente. Então, eu copio a base e faço 3 menos 1, que dá 1. Entenderam? Ou simplesmente 4n, tá? Não precisa colocar esse 1. Na multiplicação, como é que funciona, professora? Vamos pegar o exemplo, o K. Eu tenho w ao quadrado vezes w menos 4. Isso daqui a gente utiliza o que falamos sobre distributiva, que o de fora, ele vai fazer vezes com todos os que estão dentro do parênteses. Então, w ao quadrado vai fazer multiplicação com w e w ao quadrado multiplica o 4. Então, vamos lá. W, a gente copia. Olha lá, estamos numa multiplicação. Bases iguais. Numa multiplicação, os expoentes, aqui tem 1, tá? Não aparece mais 1. A gente soma. Então, é w ao cubo. Menos, regrinha de sinal, ó, é positivo. Positivo com positivo, positivo. Positivo e negativo, negativo. Aqui eu tenho 1 na frente. 1 vezes 4, 4. O W vai multiplicar alguma outra letra? Não, então eu somente copio. Então, essa é a resposta da minha K, do exercício 1, certo? No exercício 2, 3, o 4, o 5 e o 6, o que a gente vai fazer? Nós vamos montar os sistemas. Igual o exemplo que eu dei lá do carro, a gente vai fazer aqui. Vou fazer o número 2 com vocês, tá? Então, olha lá. A soma de dois números inteiros positivos é igual a 10. Você conhece esses números inteiros? Não. Então, a gente vai chamar eles de x e de y. Então, a soma deles é igual a 10. E a diferença entre eles é igual a 6. Eu conheço esses números? Não, eu só sei que a diferença deles, olha lá, um menos o outro, é igual a 6. Qual o sistema linear? Então, é esse aqui, ó. Entenderam? Então, vocês têm que montar duas equações e aí vocês colocam a chave para mostrar que são o quê? São equações diferentes relacionadas com o mesmo problema. Eu espero ter ajudado, tá? Eu espero essa tarefa essa semana, no final dessa semana, lembrando que hoje é dia 8, tá? Então, 8...
Até o dia 13, aqui no meu calendário, tá? Então, até o dia 13 de março, eu recebo até a noite, mas isso não significa que eu vou olhar, ok? Que eu já vou corrigir. Vocês podem me entregar. Então, fazer atividades das páginas 80, 81 e 82 até o exercício 6, tá? O 7, amanhã eu explico, ou na próxima aula, quando eu receber as atividades, eu explico, e a gente, então, dá continuidade, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição.